Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, os primeiros versículos. Bom dia, querido irmão, bom dia, querida irmã. É diante deste Deus revelado em Cristo Jesus que nós iniciamos a nossa celebração, o nosso culto de adoração ao Senhor, exaltando a santidade do Senhor, exaltando a majestade do Senhor em nossa vida. Como foi a tua semana? Esperamos que essa semana tenha sido dirigida pela mão do Senhor em todos os seus detalhes. E que bom que você pode estar conosco neste momento, colocando a sua vida diante do Senhor, não apenas para entregar a Deus a tua adoração, o teu louvor,
mas também renovar este encontro com o Senhor Jesus na tua vida agora, as forças e a fé para vencer os desafios que se apresentarem durante esta semana. Nós queremos também pedir que esse poder anunciado aqui em Hebreus capítulo 1, Jesus, ele já pagou o preço do nosso pecado. Já não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas precisamos lavar as nossas vestes todos os dias, pedindo o perdão pelos nossos pecados, a renovação da aliança de Deus sobre nós, para que possamos contemplar, não apenas aqui em culto, em adoração, a santidade e a majestade do Senhor, mas podermos ter assegurada a garantia do acesso à vida eterna na presença do nosso Pai. Vamos orar neste momento, queridos irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, nós te louvamos e te bendizemos por mais este dia de vida que tu nos concede. Obrigado, Senhor, por este tempo agora que se levanta. Obrigado porque esta semana que inicia neste dia, nós temos a oportunidade de consagrá-la a Ti. Nós queremos, Senhor Deus, exaltar o Teu nome, porque a boa nova da salvação revelada ao mundo chegou até nós. Podemos compreender, Senhor, o Teu grande amor revelado em Cristo Jesus. Podemos, Senhor, sentir em nós os benefícios da expiação dos nossos pecados pelo sangue vertido na cruz do Calvário. E agora te pedimos, ó Deus, une a tua igreja espalhada por muitos lares, por muitas casas, por onde, Senhor, esta palavra estiver chegando, este culto estiver chegando, une-nos, Senhor, no teu Espírito, como um só povo, em um só culto diante de ti. Para que possamos não apenas nos banhar novamente, nos encher, Senhor Deus, com a graça revelada das boas novas da salvação, mas podermos desfrutar também da comunhão, Senhor, que em Cristo Jesus nós temos o privilégio de desfrutar como igreja do Senhor. Neste culto, Pai, nós te pedimos que o Senhor se faça presente em cada momento sobre as nossas vidas. Aceita o que nós estamos oferecendo, nossas vidas, nossa adoração, nosso louvor, os bens que Tu tens nos abençoado, tudo, Senhor, consagramos aos Teus pés. Consagramos, Senhor, a semana que se inicia desde já em Tua presença. E pedimos que tudo o que venhamos a ouvir, viver e expressar neste momento seja agradável ao Teu coração. Oramos neste momento com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Você tem motivos para louvar a Deus, para adorar o Senhor? Então eu te convido nesta hora a você abrir o teu coração, a você esquecer todas as coisas. Aproveite essa manhã de domingo agora para realmente iniciar este dia louvando e adorando o nome do Senhor. E para que nós possamos ser conduzidos neste tempo diante do nosso Pai, o Ministério de Louvor que aqui estará então nos dirigindo nestas canções. Vamos juntos e juntas então expressar tudo o que temos em nosso coração diante do nosso Deus. Você crê nisso? Se você crê nisso, fala em voz alta agora. Eu sei que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao caos, mesmo com coisas boas acontecendo, o meu Deus nunca falha, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele será o mesmo para sempre. Você crê nisso? Amém. Vamos declarar então isso. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama.
forte e profundo mar. Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era eu caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha, porque Ele é o mesmo. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. E todas as coisas cooperam. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só
não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Ele tem sido bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Nós não tínhamos valor. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ele tem sido tão bom pra nós. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Diga isso em voz alta. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar, pra te encontrar também. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante,
amor é esse, Senhor, que deixa todas as outras ovelhas só para vir me encontrar? Que amor é esse, Deus, que mesmo sem eu merecer, Pai, Tu me amas? Nós somos tão falhos, mas mesmo assim o Teu amor nos alcança, Senhor. Que amor é esse que deixa o único Filho para salvar toda uma humanidade, Senhor? Nós só temos a Te agradecer, Senhor, por esse amor. Obrigada, Senhor, por trazer a luz, Senhor, para as sombras, por destruir as mentiras, Senhor, e por nos encontrar, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter sido, Senhor, porque Tu és, Senhor, tão bom para nós, Senhor. Obrigada, Pai. Aleluia, Senhor. Amém. Diante de todas essas coisas, que poderemos dizer nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou sequer o seu Filho amado, para que tenhamos vida. A Ele seja a honra, a glória e louvor pelos séculos dos séculos. Bendito seja o Teu nome, Senhor, por essas vidas que se colocam na Tua presença, para preparar um ambiente profético através da adoração. É o que nós trazemos a Ti nessa manhã. E Deus, a Ti a honra, a glória pelos séculos dos séculos sem fim. Pai querido, que Tu derrame uma porção ilimitada da graça que essas pessoas derramaram sobre nós. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, continue se alegrando nessas vidas. E que toda a igreja diga amém, em nome de Jesus. Bendito seja o Deus da nossa salvação. Que nós podemos ofertar ao Senhor, além da nossa gratidão, além da nossa adoração. Nós podemos ofertar tudo que temos e somos. Muitas vezes nós falamos, eu vou adorar ao Senhor na casa dele. Eu vou ao culto. Só que a grande verdade, a grande realidade é que nós adoramos a Deus com a nossa vida. Quando estamos com a nossa família, estamos em adoração. Quando estamos almoçando, estamos em adoração. Quando estamos trabalhando, estamos em adoração. Quando estamos pagando contas, estamos em adoração. E quando nós entregamos nosso dízimo e oferta, também estamos em momento de adoração. Porque quer comamos ou bebamos, ou façamos qualquer coisa, tudo deve ser feito para a honra e glória do Senhor. E a Bíblia nos diz que nós nos movemos no Espírito. Que aqueles que nasceram novamente, que nasceram do sangue e da água, eles são como o vento. Não sabem de onde vêm nem para onde vão, mas são movidos pelo Espírito de Deus. E nesse espírito de adoração, eu quero te convidar a pegar o seu envelope, nesse instante de dízimo, para estarmos orando, bem como a sua oferta, nesse momento, em nome de Jesus. Papai, muito obrigado por podermos te adorar dessa forma. Obrigado porque, Senhor, isso é fruto do trabalho que temos, que Tu tem nos concedido força, saúde, sabedoria e graça para executarmos. Não é nada perto do muito que Tu tens agregado em nossas vidas. Mas desejamos de todo o coração, Paizinho, consagrar isso a Ti. Porque, ó Pai, Tu és bom. Mesmo que não tenhamos nada, Tu continua sendo bom. Mesmo, Senhor, que não tenha sequer, ó Deus querido, qualquer coisa material que possamos ter em nossas mãos, nós ainda temos essa verdade. Somos Teus filhos e filhas amados e amadas. Por isso te bendizemos. Abençoa o dizimista, repreenda o devorador e multiplique a semente na vida do ofertante, em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje nós temos algo especial. Hoje, a primeira parte do sermão vai ser 100% com vocês. Vocês vão ter uma dinâmica muito legal. E para isso eu preciso da ajuda de cada um, de cada uma, para poder chamar a pessoa que vai me ajudar a dar essa palavra.
eu estava pensando, puxa, como é que eu vou falar com essas crianças tão fantásticas, essas crianças extraordinárias? E aí eu tive uma ideia, né? Papai do Céu dá uma coisa para cada um que é muito especial, chamado criatividade. E quando eu tive essa ideia, eu lembrei de alguém que tem feito diferença na vida de vocês, que tem feito diferença na minha vida, assim como você também pode fazer diferença nas nossas vidas e nessa cidade. O nome dessa pessoa é mais do que uma pessoa, é o Léo. Vamos chamar ele então, em nome de Jesus? Eu vou pedir a ajuda do pessoal aqui de trás também para chamar o Léo, pode ser? Vem, Vamos lá, Léo, por aí, vem. é isso aí. Né? 1, 2, 3 e... Vem, Léo! Eu não escutei direito, vamos de novo. Vem, Léo! Olha lá, ele está vindo. Oi, eu sou o Léo. Tudo bom, crianças? Eu estou aqui hoje a convite do pastor João Felipe e do pastor Silvio. E eu quero agora compartilhar com vocês um pouquinho desta história que hoje será a mensagem de Deus para a nossa vida. E a história de um personagem lá do Antigo Testamento, mas que tem muito a nos ensinar. É sobre o profeta Eliseu. Sabiam que Eliseu sempre tinha uma rotina. Ele orava na sua casa, na rua e em todo lugar. Ele aconselhava reis, autoridades e ele abençoava a quem o Senhor ordenava para ele fazer isso. Ele até ressuscitou um menino. Uau! Mas sabe de uma coisa? Nem todo mundo gostava dele. Sabiam que naquele tempo tinham pessoas que carregavam uma doença chamada lepra. Eram pessoas muito doentes, rejeitadas por todas as pessoas daquele lugar. E essas pessoas tinham que carregar aqui, um sininho, que quando elas chegassem perto das vilas, aquele sininho balançava. Plim, 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 plim. E aí sabiam que um leproso estava chegando. Nossa! E essas pessoas sofriam muito com isso, que ninguém chegava perto. Isso é muito triste. O lugar onde eles moravam, esses leprosos, se chamava Samaria. E eles estavam lá, ficava perto, lá no norte de Israel. Muito tempo aquele lugar não recebia a honra que merecia por parte das outras pessoas. Aquela terra estava passando por uma situação muito difícil. Sabe por quê? Um outro país tinha cercado aquele lugar e não deixava chegar comida na cidade. Havia muita fome. As pessoas estavam morrendo até de fome. E diante disso, o rei daquele lugar, ele se humilhou diante de Deus. Muito embora o seu coração não se alegrava em fazer a vontade do Senhor. Prova disso é que ele queria matar Eliseu, que por sua vez continuou fazendo a vontade do Pai e declarou uma palavra que veio direto do trono de Deus para aquela cidade. Ela seria salva. Houve quem não acreditasse, mas ele manteve-se firme naquilo que ele falou. Por ser amigo de Deus, Eliseu permanecia firme no que ele tinha que fazer, orar. E por isso estava tranquilo. E ele sabia que Deus levantaria alguém para cumprir a vontade dele. E não é que aconteceu. Sabe quem Deus levantou? Os leprosos. Aqueles que ninguém queria por perto. Olha só. Os leprosos decidiram vencer suas dificuldades.
viver o seu objetivo com qualidade de vida e superar as rejeições. Corajosamente, eles partiram guiados por Deus rumo ao acampamento, pois tinham um modo de viver onde a cada dia mudam para melhor. Não deu outra. Chegando lá, encontraram mais do que esperavam, pois Deus já tinha dado a vitória. E por serem pessoas abertas a serem transformadas por Deus, correram para Samaria e contaram tudo. E todas as pessoas de lá foram abençoadas com essa notícia, menos o homem que não acreditou. Sabia de uma coisa? Você também pode salvar a sua cidade. Posso te fazer uma pergunta? Você quer fazer parte disso? De salvar a sua cidade? Então vamos orar. Pastor João, eu passo a palavra agora para você. Já contei, já preguei também, viu? Então, Deus te abençoe agora. Glória a Deus. A paz, Senhor, amados irmãos e irmãs. Que história emocionante, né, crianças? Essa história que o Léo contou, fantástica. Eu creio que você hoje recebeu algo da parte do Senhor Jesus e eu tenho certeza, para a glória e louvor dele, ele está com uma grande alegria, porque você, amado irmão, amada irmã, criança preciosa, até juvenil, quem sabe o adulto, a partir do dia de hoje, a nossa cidade já está sendo transformada, porque o Espírito de Deus está contigo e eu creio que coisas maravilhosas ocorrerão através da tua vida, amado irmão, amada irmã. Vamos então à nossa palavra? Hoje nós queremos dar uma continuidade em cima daquilo que o Léo trouxe como uma introdução. Para as crianças foi a própria pregação, né? Mas para nós adultos, então nós precisamos trazer o desenrolar disso. E nesse sentido, eu quero te convidar a abrir a Bíblia na palavra de Deus, que se encontra em 2 Reis 6, 2 Reis 6, versículo 24 ao versículo 33. Enquanto você acha aí, eu vou agregando algumas coisas em relação a outras pregações. O pastor Silvio esteve falando, nos trazendo uma palavra tão preciosa sobre crescimento, sobre superação, sobre decisões e objetivos. Nosso bispo, na palavra que ele trouxe-nos sobre 135 anos, nos trouxe à memória que há uma linha de esplendor sem fim, ao qual nós fazemos parte. E para nós entendermos como nós podemos cooperar com essa missão preciosa que está nas nossas mãos, diante de nós, então vamos ler esses versículos. Amém? Prontos? Vamos lá. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de pratas. Aproximadamente, hoje isso seria $120. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de pratas, aproximadamente $15. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!" O rei respondeu: "Se o senhor não a socorrer, como poderei eu ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o problema?" Ela respondeu: "Essa mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido." Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as vestes, como estava sobre os muros, o povo viu
que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. Ele disse: Deus me castigue com todo rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente. Antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: essa desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança nele? E aí, na continuidade, nós encontramos no 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 ao 20, no versículo 1 de modo específico. Ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Continuando. Haviam 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não tinha mais ninguém ali. Vamos pular para o versículo 8. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas. Comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram em outra tenda. Pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo de modo certo. Esse dia é de boas notícias, não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade, eles contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém, apenas cavalos, jumentos amarrados e tendas abandonadas. Até aqui. Essa palavra nos traz muitas coisas às quais nós podemos refletir, pensar e tomar decisões. A palavra que o pastor Silvio trouxe na última palavra, na última mensagem, foi algo de extremo impacto para nossas vidas. Algo que muitos falaram, estiveram até compartilhando, foi algo relacionado aos 5 dedos da mão. Você está lembrado dessa dinâmica? Primeiro, o polegar, que é a decisão. Segundo, o objetivo, que é o indicador. Terceiro, o dedo médio, que é a superação. Devemos superar nossas frustrações, mas para além das frustrações eu vou superar tudo aquilo que nos impede de viver o melhor de Deus para nossas vidas. O dedo anelar, apoiar-se na aliança. Nossa aliança é para com o Senhor e para com o seu Espírito e o nosso Pai eterno. E tudo aquilo ao qual Ele nos indica fazer. E o minguinho, que é a mudança constante que nós temos e devemos ter, porque o próprio Espírito é dinâmico. Amém? Dentro disso, eu pergunto para ti, que tipo de filme você gosta de ver? Tem pessoas que gostam de ver aquele drama que faz chorar copiosamente. Tem outros que gostam de ver um filme de guerra, outros comédias, mas pessoalmente eu gosto muito de filmes que têm um início, um meio e um fim. Não importa se esse início é dramático, não importa se o meio é complicado, mas o fim, para mim,
precisa ter uma resolução que promova a vida. Tem que ter uma resolução onde as coisas se encaixem. Por que isso? Porque mesmo que a pessoa supostamente morra no final, as pessoas que ficaram precisam estar empoderadas de uma esperança, de algo diferente. Eu tenho muita dificuldade com filmes, por exemplo, O Vento Levou. Eu me lembro que quando eu vi esse filme, quando acabando tudo aquilo, acaba aquela mulher com a mão erguida e dizendo, eu superarei, eu vencerei. O homem foi embora, tudo pegando fogo e acaba aquilo ali, né? Claro que hoje eu entendo que, apesar de tudo que aconteceu, há a possibilidade de perseverarmos e vencermos as adversidades. Mas aquela mulher ficou sozinha. E isso é trágico para mim, porque o destino de uma mulher jamais é estar em um espaço vazio e se sentindo abandonada e insegura. Jamais um homem tem o direito de abandonar a sua mulher e a sua família. Aconteça o que acontecer, um homem ele deve ser a segurança do seu lar junto com a sua esposa e proporcionar segurança a essa. Mas voltando à questão de filmes, quando nós olhamos essa história, nós inicialmente percebemos algo extremamente trágico acontecendo. Existe fome, existe miséria, ao ponto das pessoas comerem o próprio cocô das pombas. E pior do que comerem, pagarem para isso. Né? É algo terrível. Pior ainda, quando se percebe que existe uma situação de infanticídio para a sobrevivência dos mais velhos. E então você para e pergunta, meu Deus, onde tu estás, Senhor? E talvez fosse essa a pergunta e questionamento de muitas pessoas, ou até então sequer perguntavam-se mais pelo Senhor. Qual é a história que você está acostumado a ver? Qual o filme que você está habituado a enxergar? O que você procura nos filmes? Isso revela como está a sua alma, como está o teu espírito. Tudo isso revela como é a nossa própria vida. O bispo trouxe uma mensagem falando dos 135 anos do metodismo. Carmen Chacon foi uma menina que veio para o Rio Grande do Sul, muito nova, e antes de completar 17 anos já havia morrido. Mas ela deixou um legado onde havia uma paixão no seu coração para que vidas fossem salvas, para que vidas encontrassem a Cristo e se rendessem ao senhorio dele. Sabe, uma menina veio para esse estado, junto com um homem de Deus. A grande questão é que diante de grandes desafios existem grandes oportunidades. E nós olhamos para o passado, e olhamos Carmen Chacon, nós olhamos John Wesley, nós olhamos os metodistas, nós percebemos que houveram muitas ferramentas preciosas, como pequenos grupos, células, já na época de John Wesley, escola dominical, posteriormente, como uma forma de responder às necessidades sociais, até mesmo, porque haviam muitas pessoas que não sabiam ler e escrever, crianças principalmente, e através da escola dominical, essas crianças aprenderam a ler, aprenderam a escrever, ou seja, a escola dominical, no seu início, era algo de impacto evangelístico, era de algo de impacto de transformação social. E hoje nós olhamos para a nossa história e enxergamos também grandes desafios diante de nós. Mas a grande pergunta que permanece é, o que vamos fazer? O pastor Silvio falou do dedo minguinho, que era necessário olhar as formas, a nossa estrutura e perceber se isso ainda respondia aos desafios. Eu, pessoalmente, pastor João Felipe, digo que muitas vezes é necessário dar uma nova cara para as ferramentas. Ou melhor, quem sabe até usarmos outras ferramentas sem perdermos a essência. Aquelas que são boas, que funcionam, revitalizar, dar um novo look para elas. Sabe, nós não podemos acreditar que algumas coisas que foram produtivas na década de 50, de 1950, vão conseguir comunicar hoje. Mas elas podem e devem ser usadas. E existem outras que nós podemos aprender e agregar para comunicarmos o Evangelho, mas a nossa essência, o nosso DNA como metodista, não perderemos. E dentro disso, eu quero trazer essa mensagem para hoje. Sabe, as crianças aprenderam que
primeiro lugar, havia um ambiente geográfico. Dentro desse ambiente geográfico existia uma situação de crise. Dentro da situação de crise existia, entre aspas, um herói, ou melhor, um grupo de heróis, Elias e os leprosos. E dentro dessa realidade, cada um deles agiu de um modo que trouxe uma mudança para todo o ambiente. E nisso, a primeira coisa que eu quero trazer para ti, irmão e irmã, é que diante das circunstâncias nós precisamos ter uma atitude firme, convicta naquilo que Deus coloca nos nossos corações. Se você perceber o que ocorreu quando o rei chegou e o servo dele chegou junto. Quando o profeta falou, olha, amanhã isso vai estar assim, assim, assado. O que o soldado falou? Ele diz, acaso isso pode acontecer? Ele lançou sobre aquela palavra de fé uma palavra de morte. Ele lançou uma palavra de incredulidade. E naquele instante, quando o profeta disse, olha, tudo isso vai acontecer, mas você não vai ver o porquê ele fez isso. Porque, basicamente, a chave é essa. Quando uma palavra do céu é liberada, sempre vai haver uma palavra do inferno que virá para tentar detê-la. Mas você precisa dizer não a ela. Não se trata de confissão positiva, segundo o positivismo, que é uma filosofia. Mas sim, você compreender de atitudes práticas. Você não pode se mover com duas visões. Visão mais visão não é duas visão, é divisão. Mas tem que se mover com uma só. Qual você vai escolher? Da incredulidade ou a visão que vem do céu? O interessante é que o rei saiu, o homem saiu, mas ninguém daqueles que receberam a palavra saíram para fora da cidade. Quem fez esse movimento foram pessoas rejeitadas, foram pessoas que ninguém queria por perto, ao ponto de que, quando um leproso andava, ele tinha que andar com um sininho no peito, para que quando ele estivesse perto, ele batesse aquele sininho e as pessoas soubessem que tinha leproso ali perto, para todo mundo sair. Agora o interessante é, imagine como essas pessoas se imaginavam, como elas se viam, ou se você estivesse no lugar delas, o que você esperaria da tua vida? Quem sabe a mensagem seria, comamos e bebamos que amanhã certamente morreremos. No entanto, aqui eu destaco o polegar que o pastor Silvio falou. Eles tomaram uma decisão, não vamos morrer aqui. A decisão deles era qual? Nós não vamos continuar tendo essa maneira de vida, esse estilo de vida de morte. Foi a decisão. E aí veio o objetivo. O objetivo deles foi qual? Temos que fazer algo para termos uma vida com qualidade. Tendo essas duas coisas, eles foram para o indicador, a superação. Imagina, eles tinham tudo para dizer o seguinte, a nossa vida já é uma tranqueira, tem fome, vamos esperar para morrer que acaba logo essa miséria. Mas não, eles se moveram diante da ameaça da própria morte pelo fio da espada. Eles foram até o acampamento inimigo, movidos de superação em relação a si mesmo, em relação aos seus próprios sentimentos. E lá, não bastando isso, quando tinham tudo para dizer, vamos agora viver tudo o que desejamos, vamos, quem sabe, para outro país, com o dinheiro que nós conquistamos aqui, com o ouro e com a prata que foram deixados, eles superam novamente a amargura, a mágoa, e se dirigem até a cidade de origem deles e comunicam a bênção que o Senhor havia deixado, a vitória do Senhor. Superação em relação ao rancor, superação em relação à ofensa. Aquele que caminha com ofensa, ele trava os processos de Deus em suas vidas, mas aquele que libera o perdão está com as portas do céu abertas sobre si, em nome de Jesus. E essa foi a primeira atitude deles. Mas por que eles tiveram isso? Porque eles estavam aliançados, não estavam aliançados com os seus sentimentos, não estavam aliançados apenas entre si,
por causa de uma doença. Aliás, a doença não era o que os aliançava. Eles estavam aliançados ainda com o Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz, olha, não é certo o que estamos fazendo. Se virar o dia, se amanhecer, nós seremos castigados. Eles tinham uma aliança com Deus, eles tinham consciência do papel deles como cidadãos. Então, eles voltam para a cidade e proclamam o que havia acontecido. E eles fazem isso para quem? Eles não fazem para qualquer pessoa, eles não falam para aqueles que haviam dado esmola para eles. Eles falam isso para o rei. Eles se dirigem às autoridades, talvez aquelas pessoas que mais desprezavam eles. Porque eles tinham consciência da aliança que eles tinham com Deus. Caminhar com Deus significa respeitar os processos do Senhor, significa respeitar verdadeiramente os princípios que o Senhor estabelece. E um dos quais, que são os mais fortes, pode-se assim dizer, é o princípio de autoridade. Por fim, o dedo minguim. Eles fizeram isso porque se permitiam ter uma mudança constante de mentalidade sobre a vida deles. Constante. Eles não estavam presos a estruturas no que tange a forma de pensar, não estavam presos a rituais, não estavam presos a uma única forma no qual Deus pode operar. Eles não colocavam limites para o que o Espírito podia soprar. A psicóloga Silvia, uma irmã aqui da nossa igreja, ela falou que o minguinho e o anelar, eles têm uma grande importância para o resto da mão. Sem esses dois, nós perdemos muita força na nossa mão. Se nós puxarmos para o lado espiritual, nós pensamos do seguinte modo: toda mudança sem aliança no Espírito pode proporcionar morte. Por quê? Porque aquilo que eu acho certo não significa que é certo aos teus olhos. Aquilo que eu entendo como revelação não significa que o Espírito está testificando no teu coração. Mas aquilo que eu entendo que eu preciso mudar e desejo que você esteja junto, se estiver aliançado pelo Espírito de Deus, consagrado pelo sangue e pelo nome de Jesus Cristo, então vai trazer mudança com frutos para a vida eterna em nome do Senhor Jesus. E aqui eu quero pontuar algumas coisas muito importantes. Demais. Primeiro, trazendo para o nosso contexto, a nossa situação atual é de muitos desafios, de muitas circunstâncias complexas. Nós olhamos hoje a situação de pandemia, mas deixa eu trazer uma coisa para ti. Antes mesmo da pandemia, já havia muitos problemas. O índice de suicídio já era enorme no mundo inteiro. Enorme. Sabe, eu posso falar que nós somos privilegiados com essa pandemia, porque nós estamos experimentando na carne aquilo que muitas pessoas no mundo inteiro experimentam todo dia. Pessoas que estão isoladas socialmente. Pense numa pessoa que está na prisão, está isolada lá, sem poder ver filho, esposa, isso falando antes da pandemia, agora de pandemia nem se fala. Pense naquelas pessoas que estão todo dia sozinhas dentro do seu lar e não recebem uma visita. Imagina nos idosos que estão nas casas geriátricas, isso antes da pandemia, e não recebem uma visita de um pai, de um irmão, de um sobrinho, de um neto, de um afilhado ou do próprio filho. Pense no mendigo que está na rua, pense na prostituta, pense agora no adolescente que não tem um pai para escutá-lo, mesmo o pai estando presente. Pense nas crianças cujo o pai pode ser extremamente rico, mas elas são crianças invisíveis. Sim, crianças invisíveis. Crianças no qual um pai dá um tablet, dá um celular, diz agora brinca com isso, dá um videogame, brinca com aquilo. Mas aquela criança não tem um afeto, não tem um abraço do pai. Crianças que estão sendo destruídas. Uma próxima geração que está sendo tragada por Satanás e pelo inferno. Se o inferno existe, ele é real. E não se trata de uma visão dualista do mundo, se trata de uma realidade ao qual o próprio Jesus pregou. Nós percebemos claramente crianças pobres sendo jogadas à marginalidade. Crianças sem capacidade de ter uma educação de qualidade.
E nós jogamos a culpa no Estado, porque é o Estado que tem que fazer, afinal de contas. Quantas famílias sendo destruídas? Quantos homens sem falar com suas esposas sem falar com seus homens? Quantos homens achando ou tendo a necessidade de estar se relacionando com outras mulheres com uma forma de se autoafirmarem? E se gabam por isso. Quantos homens tendo que buscar no dinheiro a necessidade de autoafirmação por poder, por conquista, porque não se sentem estimulados pelas suas esposas, muitas vezes, para alvos maiores, projetos maiores, ou até porque está cego em relação às coisas de Deus e não consegue perceber que Deus lança desafios diários para suas vidas para conquistas maiores. Quantas mulheres que estão depressivas, deprimidas, amarguradas porque não se sentem honradas pelos seus esposos. Não apenas na parte afetiva, mas na parte de serem estimuladas no crescimento profissional ou até mesmo de serem abraçadas por esses homens e escutarem: olha, eu amo você. Você percebe quantas coisas antes da pandemia que já existiam e que existem hoje, estão potencializadas hoje ainda? Você consegue enxergar isso aí? Sabe, quando nós percebemos isso, nós então ficamos verdadeiramente, se você tem o Espírito Santo, angustiado. Quando eu estava preparando essa palavra, pelo menos 2 ou 3 vezes eu me senti profundamente angustiado, ao ponto de falar: Deus, se tu não estiver comigo, verdadeiramente eu não vou conseguir dar essa palavra, Senhor. Porque ela nos traz a uma grande verdade. Ou nós estamos perdidos em nossos próprios afetos, em nossa religiosidade e valores morais que podem ser até bons, mas sem o Espírito vir apenas esforço do braço, ou nós estamos ativados pelo reino de Deus e nos movendo de glória em glória. Sim, por quê? Porque a pandemia não nos impede de fazer discípulos e discípulas. A pandemia não nos impede de falar do amor de Jesus. A pandemia não nos impede de estarmos verdadeiramente, se necessário, até batizando pessoas, porque existem muitas comunidades de fé, inclusive metodistas, que estão fazendo isso. Não nos impedem. A grande realidade é que no meio de tudo isso, a sociedade tem consumido o que não tem valor. Você se lembra aquela parte que fala do texto que compravam uma cabeça de burro por 80 peças de prata? Pensa no seguinte: cabeça de burro é uma das partes que tem menos carne desse animal, que tem mais osso. E aí você imagina a necessidade que qualquer pessoa tem de sentir-se completa por dentro. Fazendo uma analogia em termos de alimentação, você quer estar alimentada para poder trabalhar. Se você tem uma picanha ou a cabeça de um burro para comer, qual que você come? Lógico que você vai para a picanha. Se você tem arroz e feijão e uma cabeça de burro, para qual você vai? Lógico que você vai para o arroz e feijão. Mas se você traz para a verdade a questão espiritual do negócio, o que você tem consumido? O que você tem consumido? Aonde você tem investido o teu dinheiro? Muitas vezes reclamamos que não temos dinheiro, mas o pouco que nós temos, nós colocamos num saco furado. Investimos naquilo que realmente não produz, não atrai vida. Quem sabe fazemos até como os leprosos antes de caírem a consciência: puxa, temos tanta coisa, mas nós não podemos dar mais. Não foi esse o pensamento. Não, nós não podemos pecar aqui. Nós temos que dividir. Eu não estou falando de você dar o teu dinheiro. Eu estou falando de você dar o teu coração. Não se trata de ouro, de prata. Se fala de coração. Não se trata disso. Se trata de coração. Muitos investem em Netflix. Muitos investem em roupas. Muitos investem em comida. Muitos investem em carro, em casas.
Mas a palavra do Senhor nos fala, é necessário investir na presença dEle. É necessário investir naquilo que é salutar. Investir na presença dEle não se fala só oração, leitura bíblica, jejum. Se fala de, por exemplo, você investir no missionário que está no Paraguai, você investir no missionário que está na Europa, você investir no missionário que está na Amazônia, você investir no missionário que está no interior do Rio Grande do Sul. Nós temos pastores metodistas no interior do Rio Grande do Sul que eu tenho certeza que não estão recebendo o que eles precisam receber. Quem sabe estão passando até necessidade. É preciso investir em algo maior. Mas a grande questão é que quando a sociedade consome aquilo que não tem valor, não para por aí. A Bíblia fala, um abismo chama outro abismo. É interessante percebermos, né, que para Israel chegar àquela situação que eles estavam, não foi da noite para o dia. Foi um abismo chamando outro abismo. Um abismo chamando outro abismo. E qual era a principal autoridade ali? O rei. E o que o rei está fazendo? Olhando os muros. Quem sabe pensando na glória que foi aquele palácio antes. Quem sabe pensando em tudo que teve de bom antes. Ao invés de se posicionar. Sabe, as pessoas que não conseguem se posicionar, ou até tentam se posicionar, elas podem tomar decisão, elas podem ter um objetivo, mas se elas não têm a aliança do Senhor para perseverar na mudança, a frustração vai travar ela. A frustração vai travar ela. E aqui eu desejo compartilhar algumas coisas que acontecem, que se chama loucura e desespero. Apareciam aquelas mulheres tomando a decisão insana de comerem seus próprios filhos. Não se vê isso entre o povo cristão ou uma família tradicional, mas se vê isso de uma outra forma. Se percebe isso quando homens que deveriam estar com seus filhos, mulheres que deveriam dar mais atenção aos seus filhos, investem mais tempo naquilo que compreendem ser o melhor para si mesmos. Há muitos homens que investem em pornografia. Há muitas mulheres que investem naquilo que não é bom também. Pessoas que estão caindo em vícios. E vício não é só no vício do álcool, da droga, mas o vício das mídias sociais. Não conseguem ficar sem olhar o WhatsApp, não conseguem ficar sem olhar o Instagram, não conseguem ficar sem estar um dia inteiro no Facebook. E aí, sacrifica-se não apenas a família, mas a próxima geração. Crianças estão sendo sacrificadas. Eu não estou falando de você matar uma criança. Eu estou falando de você não edificar a vida dela para o reino de Deus. E assim nós estamos aniquilando com a salvação, com o novo de Deus para a nossa vida. Pastor, você só falou de desgraça e a mensagem deveria ser uma boa mensagem, uma boa esperança, uma boa nova para contar. E aí que eu quero trazer a boa nova. Até aqui nós trouxemos tudo, quem sabe, que não presta. Mas a chave de tudo é, nós somos os leprosos. Você percebeu tudo isso que eu trouxe? Porque nós somos os leprosos. Não há nada em nós que possa nos levar a fazer o bem, não há nada em nós que possa conseguir nos levar a edificar algo que dure mais do que uma geração. Diante da crise, a nossa tendência é olharmos para o nosso próprio umbigo e simplesmente, no máximo, lamentarmos. Mas a boa nova é essa: existe esperança no Senhor. E o Senhor está liberando uma palavra de vida sobre a tua vida. Todo dia. Você não precisa de um pastor para isso. Você não precisa de um missionário para isso. Você não precisa de um discipulador para isso. Você tem a Bíblia. Você tem tempo com Deus. Você tem a sabedoria do Espírito sobre a tua vida. E o que Ele está sobrando sobre ti é bom. É maravilhoso.
A Bíblia diz que as coisas que vivemos no reino e pelo reino não vêm de nós, mas vêm do Senhor, porque a fé é dom de Deus para que ninguém se envaideça. E eu quero declarar sobre a tua vida por fé em Cristo Jesus. Que o Espírito de Deus no dia de hoje está mexendo no seu interior, está mexendo na sua vida, para que então, mais do que você tomar uma decisão de se mexer e ir em direção ao alimento bom, mesmo todo arrebentado por dentro, que sabe você até esteja, mesmo talvez com um casamento dilacerado, mesmo quem sabe cheio de vícios, mesmo quem sabe cheio de defeitos, tal como eu sou um homem cheio de defeitos e limitações, você possa olhar para a bênção, porque o Senhor já deu a conquista na cruz. O Senhor já deu a conquista na cruz. E olhando todas as riquezas de bênçãos que já foram geradas por Deus, você se reúna com pessoas que amem a presença dEle e diga, vamos fazer algo. Vamos fazer algo. Porque aquilo que recebemos de graça devemos dar. O outro dia uma pessoa, diante de um velório que eu tive que fazer, um ofício fúnebre, a pessoa chegou para mim e disse, pastor, quanto eu te devo? E eu falei, meu irmão, tu não me deve nada. O que de graça eu recebi, de graça eu te dou. O que você tem recebido da graça do Senhor? Sabe, aqueles homens, os leprosos, eles chegaram lá esfomeados, com as roupas todas dilaceradas. Mas quando nós temos encontro com o Senhor Jesus Cristo, nós somos revestidos de uma nova roupa. O Senhor nos dá um novo anel, que significa autoridade. O Senhor nos dá sandálias. O Senhor nos põe limpos. E nos ensina até o caminho para permanecermos limpos na presença dEle, porque a Bíblia nos fala em Apocalipse que aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, esses permanecerão salvos. Diante disso, que você está com roupas novas, com vestes novas, o Senhor está te perguntando, onde estão aqueles que você vai compartilhar as boas novas do Evangelho? Onde estão aqueles onde você vai estender as suas mãos e declarar, eu tenho aquilo que você precisa para ter uma vida e uma vida em abundância? Nós somos uma igreja família, nós não somos uma igreja meramente prédio. O prédio é uma bênção na vida da gente, mas o prédio é uma extensão daquilo que nós somos como igreja para além das paredes. E nesse sentido, meus amados irmãos e irmãs, existem muitas pessoas que ainda hoje estão comendo esterco por não conhecerem que Jesus é o pão da vida. O pão vivo que desceu do céu. Como os leprosos curados pela graça de Deus, nós devemos vencer a tentação da incredulidade, não acreditarmos no poder de Deus. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Nós precisamos vencer a incredulidade, porque a Bíblia diz que todo aquele que crê é salvo, mas aquele que não crê já está condenado, e pior do que está condenado, permanece debaixo da ira de Deus. João 3,36. Precisamos decidir como vamos ser movidos. Polegar. Você deseja mover-se na terra? De um jeito ou de outro você vai se mover. Nós nos movemos debaixo do Espírito de Deus ou debaixo do Espírito das trevas, do anticristo. Nosso chamado é permanecermos debaixo do Espírito da graça. Glória a Deus, porque a tua casa tem experimentado da misericórdia do nosso bom Deus. Creia nisso. Pode haver muitos problemas, mas se a graça não estivesse no seu lar, você não teria esperança. Eu te digo isso com certeza. Você tem vivido o novo de Deus? Indicador. O teu objetivo é esse. Viver o novo de Deus. Tem superado as adversidades e decidido crescer? Deus te chama para essa realidade.
tem aprofundado o teu relacionamento com Deus e tem enxergado o teu próximo como um alvo desse amor? Porque o Senhor nos diz na sua palavra que Ele não se agrada da morte do ímpio e não deseja que nenhuma criatura se perca. Por fim, o que você e eu precisamos mudar no nosso modo de pensar e de agir, aliançados pela graça de Deus, para sermos manifestação viva do seu reino. Os leprosos mudaram a história de Samaria, pelo menos durante aquele período. A palavra profética de Deus, liberada pelo profeta Eliseu, se cumpriu. A inflação era enorme num dia, no outro dia estava lá embaixo. Tanto é que os produtos eram vendidos de uma maneira saudável. Nós estamos olhando o preço do arroz, o preço do feijão. Comece a orar a Deus. Comece a abençoar o teu país. E procure alternativas e pessoas que te ajudem a manifestar o reino nessa cidade. Foi feita uma pergunta para as crianças através do Léo. Você assistiu junto, eu quero crer nisso e eu me alegro em nome de Jesus que você assistiu com essas crianças essa mensagem. Você quer ser parte do agir de Deus para a mudança da tua cidade? Você crê que há algo que o Senhor já conquistou e que está disponível para que a história da tua cidade, do teu bairro, das nossas ruas e da nossa vizinhança seja transformada e as pessoas experimentem o amor de Deus? Se você deseja isso, eu quero te convidar em nome de Jesus. Participe da escola dominical de uma maneira diferente. Participe das células com um olhar para o reino, sonhando em ser um dia alguém que tem uma célula para edificar outras vidas. Procure seus pastores para dizer o que eu posso fazer pelo reino. O que eu posso fazer? Eu tenho tão pouco, mas eu quero fazer. Os primeiros metodistas tinham pouca coisa ou quase nada, mas eles tinham o essencial. Eles tinham uma paixão no seu coração. Eles tinham o seu coração ardendo em chamas para Deus. Se hoje essa é a primeira necessidade que você entende que deve ser suprida na sua vida, em nome de Jesus eu quero orar por você e com você em nome de Jesus. Para que você não seja, assim como eu, bem como eu, o pastor Silvio, qualquer um de nós, não sejamos como aquelas mulheres que sacrificam vidas por não enxergarem a esperança, as boas novas e aquilo que o Senhor já conquistou para nós. O pastor Silvio falou que não queria mais ser o mesmo. Eu digo a mesma coisa, eu não quero ser o mesmo. Porque um dia eu quero chegar na presença do meu Senhor, com alegria no coração, por ter sido fiel ao Espírito dele. E por poder olhar nos olhos dele e falar: a tua igreja, a tua noiva, Senhor, ela soube escolher o melhor. Ela soube escolher a tua presença. Ela soube escolher manifestar o teu reino para a cura das nações. Vamos orar, amados irmãos e irmãs. Bondoso Deus e Salvador, eu te agradeço nesse dia, porque é um dia de tomada de decisões. É um dia, Senhor amado, onde os objetivos do céu vêm sobre nossas vidas. É um dia, Senhor amado, onde somos empoderados pelo próprio Espírito Santo de Deus para vivermos o que Tu tens para nós. Superando todo e qualquer obstáculo, interno ou externo, que nos impede de manifestar as grandezas do amor de Deus sobre a terra. Aliançados pelo Teu sangue, pela Tua graça, verdadeiramente sermos agentes de transformação dessa cidade
e desse mundo para a Tua glória e louvor, Pai. Não sabemos o que vai acontecer ainda nesse dia, mas sabemos pela fé, Senhor, que algo maravilhoso já está se manifestando no céu. Dá-nos uma visão clara de como devemos nos mover como uma igreja, que é a família acima de tudo, para que outros se agreguem a essa família. Porque Deus, a Bíblia nos fala que Tu nos fazes, ó Deus, como uma grande família. Faz solitário habitar em família, porque Tu nos adotastes, ó Senhor. E verdadeiramente não somos mais, ó Senhor, pessoas estranhas, mas somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Se cumpra a Tua palavra que diz que Tu trazes cura, não apenas física, mas emocional, espiritual, e Tu abra o nosso entendimento para compreendermos a visão que Tu tens para nossas vidas, a fim de que o mundo se renda ao senhorio de Cristo Jesus e coma o melhor desta terra. Não coma, Senhor amado, cabeça de burro ou então de esterco de pombas, mas sim, ó Deus, se alimente do pão vivo que desceu do céu. Obrigado, Deus, pela Tua graça preciosa. Eu quero, Senhor amado, em nome de Jesus, clamar, o perdão se manifeste. Homens assumam o seu papel dentro de seus lares, mulheres assumam seus papéis em seus lares, filhos assumam seus papéis em seus lares, que a família seja uma, como Tu és, ó Cristo, com o Pai e com o Espírito. Segundo a multiforme graça de Deus, ajuda-nos, Senhor, a honrarmos uns aos outros em amor, que a cultura da honra seja restaurada em nossos lares, que a cultura da honra seja restaurada na nossa igreja, que a cultura da honra seja restaurada na cidade, para que então, Senhor, ao percebermos aonde está a oportunidade, não sejamos egoístas, mas nos apropriemos da cura e compartilhemos a mesma. Se existe alguém, Senhor, que está ao ponto de enlouquecer, em nome de Jesus, eu libero uma palavra de repreensão sobre esse espírito de loucura. Se existem pessoas, Senhor, dominadas por vícios mais diversos, que esses espíritos que oprimem essas pessoas caem por terra. E que em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, se há alguém que mesmo conhecendo a Cristo, está dominado pela pornografia, está dominado por mídias sociais ou até entretenimentos que entristecem o Espírito Santo, abra os olhos dessa pessoa para que haja um arrependimento e assim seja curada e viva o melhor do Pai para suas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por aquilo que temos como igreja, a escola dominical, as células, a sociedade de mulheres. Senhor, faça arder em chamas os nossos corações, não para que a igreja metodista seja relevante, mas sim, ó Deus, porque o Teu reino é relevante e nós, como igreja metodista, desejamos, ó Senhor, Te honrar. Que arda em chamas em nossos corações, ao ponto, ó Deus amado Pai, de nos sentirmos constrangidos pelo tempo que perdemos em discussões que não levam ao crescimento no Espírito. Senhor, incendeia nossos corações para que mais do que pessoas como membros, nós tenhamos vidas agregadas aqui, compartilhando vidas em Cristo Jesus. Amém. Crianças, que Deus abençoe. Vocês são uma bênção no Senhor. Não esqueçam da escola dominical. Jovens no finalzinho da tarde, às 6 horas, crianças 5 horas da tarde, adultos 9:30 da manhã. Que o Senhor seja conosco. Aleluia.
de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus.